Pai nosso que estás nos céus. É a oração mais famosa do mundo, segundo o antropólogo e estudioso das crenças Mircea Eliade, um romeno naturalizado americano considerado um dos fundadores modernos da história das religiões. Seu livro Tratado de História das Religiões reconhecia o esforço da Escola Etnográfica de Viena em perceber um elemento comum da fé em divindades celestiais, em especial o esforço do padre W. Schmidt, autor de uma grande obra sobre a origem da divindade que demonstrava a história de um monoteísmo primordial fundamentado na fé em um Deus celestial nas mais antigas sociedades humanas. Neste vídeo estudaremos a ideia de Deus nas religiões ancestrais de povos do mundo inteiro para tentar compreender através dos registros históricos destas crenças como o pensamento a respeito de Deus se diversificou. Como eram os primeiros poderes a serem cultuados? Antes do vídeo, confira nossa bibliografia e links de outros vídeos nas descrições. Deixe sua curtida, compartilhe e nos ajude a divulgar este canal. Inscreva-se e acione o sino de notificações para ser avisado sobre novos vídeos do canal. Muitas especulações têm sido feitas sobre como o homem desenvolveu sua fé em Deus, mas a verdade é que, sem um registro das crenças, é impossível saber exatamente o pensamento do homem pré-histórico. A única pista que temos é a esperança, comprovada por rituais de enterro encontrados desde que há Homo sapiens. A seguir, colecionamos crenças ancestrais de diversos povos que adoraram muitos deuses e examinaremos qual é o deus mais importante e antigo adorado por estes povos. Iniciaremos pelas crenças em comunidades mais intocadas que parecem ter mudado menos ao longo da história. O povo San, que se supõe um dos povos mais ancestrais da África, teve suas crenças registradas no século XIX pelo linguista alemão Wilhelm Bleck e conheceu um xamã San chamado Kabu. Os San são animistas, crendo que espíritos existem e se manifestam na terra, nos animais ou no fogo, o que leva a muitas pessoas suporem que o animismo é a forma de crença inicial da história humana. Porém, além do animismo, existe algo mais. Na crença africana dos Sans, o universo existe em 3 planos: um mundo inferior, abaixo da terra e das águas, o mundo dos homens e o mundo superior, onde habita o Criador, sua família e os espíritos dos mortos. E quem é este Criador? Ele se chama Kagan, e como às vezes ele se revela na natureza, é chamado de Homem Louva a Deus, ou também aparece na forma de um eland, um tipo de antílope apreciado pelos Sans. Não é que estes animais sejam este Deus, mas o fato de que, às vezes, este Deus se apresenta na forma deste animal para sacrificar-se a fim de que o povo possa caçá-lo e não morrer de fome. O Criador dos Sans é um Deus que se sacrifica por eles. No entanto, Kagan geralmente era um Deus em forma humana que havia criado o mundo, dando a realidade ao seu sonho e protege os animais da caça. O interessante é que Kagan, no Criador, não é adorado e é considerado um Deus impostor, cujos mitos lhe tratam com um tom irreverente. Os Sans sabem que existe o Kagan, ou o Criador, que fez todas as coisas, mas preferiram adorar os espíritos que creem se manifestar na natureza. Eis uma amostra de como a crença num único Deus Criador derivou para o culto de espíritos de antepassados, que foram adorados como deuses. Era mais fácil trabalhar com forças que se diziam os antepassados, dos quais todos tinham saudades. E, aliás, entre um dos povos mais antigos do mundo, constatamos a crença num Criador que não é adorado, ou seja, se os Sans não adoraram Deus, mas adoraram os espíritos, por que inventariam algo que eles não adoram? Esta é uma prova de que o homem pode até inventar forças para adorar, mas não inventou o Criador. Voltaremos às crenças africanas
Mas antes vamos à Oceania, onde também se diz que temos uma sociedade aborígene das mais antigas e preservadas em genética, crenças e costumes. Ali encontramos a crença num Deus celestial, criador e anterior a todas as coisas visíveis e seres espirituais. Na Oceania, os maores chamam sua divindade superior de Iho, que significa elevado, no alto. Na Austrália, as tribos do Sudeste o chamam de Baiame, aquele que tudo criou do nada, que comanda o trovão e leva a chuva. Na costa leste, este mesmo ser é conhecido e chamado de Pai pelas mulheres e crianças da tribo, mas os iniciados o chamam de Daramulum. Veja a semelhança desta crença aborígene com o monoteísmo. Assim como seu nome não deve ser usado em vão, sua imagem também é secreta. Durante o rito de iniciação, o jovem iniciado da tribo vê uma imagem sua de argila, para a seguir destruí-la imediatamente. Os aborígenes creem que Daramulum passou um tempo na terra quando ensinou os rituais e depois subiu para o céu, de onde envia o trovão e a chuva. O padrão que vamos percebendo pelo mundo é o Criador sempre como um Deus celestial, mas há um abandono do seu culto em troca do culto de espíritos mais próximos. Sabe-se da existência deste Deus celestial nas antigas sociedades nativas da Austrália. Ele é um ser bom, moral, presente em ritos iniciatórios e ouve orações, mas não é adorado e nem é o foco da religião aborígene que cultua os totens e seres da natureza. O mesmo que vimos entre os Sãs da África, vemos aqui. Ele foi trocado pela adoração aos ancestrais e às forças da natureza. Ainda na Austrália, a tribo Kulin chama este ser de Bundjiu, aquele que habita acima do céu sombrio, no lugar mais alto, uma espécie de montanha, onde outro ser chamado de Gargumit recebe as preces dos aborígenes e intercede por eles diante do Deus Supremo. Este Bundjiu é o Criador que fez a terra e o homem do barro, insuflando nele a alma através do nariz e do umbigo. Ele investiu seus filhos Bimbeal e Caracaraô do poder da terra e do céu e retirou-se para além das nuvens, onde permanece como um senhor com uma espada nas mãos. Os mitos da Austrália, tão isolada da terra bíblica, ainda assim guardam tantas semelhanças e demonstram óbvia ancestralidade. É como se a humanidade sempre conhecera a história da formação do homem do barro, do Deus celestial soprando vida, e estas histórias foram partilhadas até um ramo dessas histórias finalmente se tornarem o Gênesis dos hebreus, enquanto outros povos partiram deste ponto de vista para suas lendas exclusivas. Indo para as primitivas sociedades do Novo Mundo, também encontramos o rastro desta crença no Criador Celestial, o único e primordial que deu origem a tudo. Os índios iroquenses o chamam de Oque, aquele que está nas alturas. Os índios Siwuks exprimem sua fé no alto ou no ser das alturas, como um termo Wakan. Os índios Pawnee o chamam de Tirawa, o pai de todas as coisas, e os próprios nativos testemunham quem é este ser. Abre aspas, os brancos falam de um pai celeste, ao passo que nós falamos de Tirawa Atius, o pai das alturas, mas nós não imaginamos Tirawa como uma pessoa, imaginamos-lo como todas as coisas. Ninguém conhece o seu aspecto, fecha aspas. O desconhecer deste Deus o levou a ser identificado com sua obra, a natureza. Nas tribos da Amazônia, entre os nativos sul-americanos, encontramos a crença no avô do céu, ou no grande avô, um Deus que antecede a tudo e criou tudo. Ele é o avô no sentido de identificar-se com o termo ancião ou alguém mais velho, anterior a toda a tribo. De volta à Ásia, na Índia, há sinais de uma crença quase esquecida, uma lembrança de um ser supremo ao qual nenhum culto é dirigido.
No arquipélago andamanês, onde vivem os povos mais intocados e ainda em estado primitivo da Ásia, os negritos creem em Puluga, o ser supremo concebido de maneira antropomorfa que habita o céu. Sua voz é o trovão, o vento, sua respiração, e ele criou o primeiro homem chamado Tomo, e progressivamente se esqueceu do seu criador, o que desencadeou a cólera de Puluga e destruiu a terra inteira com um dilúvio, restando 4 pessoas. Apesar da piedade de Puluga, a humanidade voltou a pecar e depois de relembrar seus mandamentos, Puluga foi embora e nunca mais foi visto. Esse mito é surpreendente, pois é incrivelmente semelhante ao Gênesis. No entanto, é impossível ser uma cópia ou influência dos brancos. Os andamanenses são uma tribo das mais isoladas e até recentemente ainda hostis aos missionários, chegando a matar alguns missionários. Então não teria por que terem copiado nada deles. Estamos falando de uma tradição milenar que envolve o monoteísmo inicial, a criação e queda do homem, o dilúvio e o conceito de que este Deus se afastou e por isso eles passaram a adorar outros espíritos. No continente indiano, em 1867, o missionário Lars Skerfart pregou ao norte de Calcutá ao povo Santal, com cerca de 2 milhões de pessoas. Quando o missionário tentou introduzir o termo Deus no contexto de um Deus eterno, criador, os antigos do povo Santal lhes explicaram que se referia ao que eles chamavam de Thakur-Jiu, o Criador, que fez o primeiro casal humano, Aran e Ayu, e os colocou num jardim a oeste da Índia, onde um ser chamado Lita embriagou o casal com cerveja de arroz, e quando estes acordaram, viram que estavam nus. Seus filhos se multiplicaram e se corromperam, mas Thakur-Jiu destruiu o mundo com um dilúvio, guardando um casal santo numa caverna no topo de uma montanha chamada Ararata. Mais tarde, os seus descendentes migraram para um lugar chamado Sazan-Beda, onde o criador Thakur-Jiu os dividiu em povos. Os ancestrais do Santal haviam então rumado para a terra de Jarpe e depois de floresta em floresta, até que, perdidos entre as montanhas, se viram desesperados e fizeram um pacto com os espíritos, deixando o culto do Criador e iniciando o apaziguamento de no Oriente, muito antes da prática de culto aos antepassados e às famosas religiões pagãs da China, registra-se que os chineses cultuaram Shang-Ti, o Senhor do Céu, conhecido na Coreia por Hananin o Grande. Entre povos turcos e mongóis, ele era Tengri, o Senhor do Céu. Em quase toda a África se encontraram vestígios de um grande Deus celeste nas crenças mais primordiais. Algumas tribos bantus o chamam de Nzambe, outras de Nzan. Coro é o nome do Deus criador em outras tribos bantus, assim como os Mabacas, que, segundo o missionário Eugene Rosel, encontrou os Mabacas mais perto do Criador do que os seus ancestrais europeus, que eram pagãos. Os povos Chis chamam o Deus Supremo, aquele que troveja, de Nyan Kupon. A tribo Baila chama o Deus Supremo de Leza. Os Suks o chamam de Tororut. Todos estes são nomes celestiais usados para a chuva e outros fenômenos. Para os Ewe, o nome do Senhor Celestial é Mawu. Para os Maasai nilóticos, ele é Nagai, o mais elevado e o invisível. Os Akoso da África chamam aquele que está no alto de Uoluluwu. Os Guedeus da Etiópia compartilham a crença num ser supremo chamado Magano, o Criador Onipotente. No entanto, por medo dos espíritos, praticam o apaziguamento de um ser maléfico que eles chamam de Shait-An. No extremo da América do Sul, na região conhecida como Terra do Fogo, os caçadores nômades Selkman reconhecem um Senhor Celestial, cujo nome consideram tão sagrado que raramente pronunciam, e ele é Temelkel, o que habita do céu, ou aquele que está no céu.
Ele é onisciente, eterno, todo-poderoso e criador. Ele criou os antepassados míticos que criaram os homens, antes que Temalquel se retirasse para as estrelas. Ele é o Senhor do destino, o autor das leis, juiz dos homens. Ele recebe orações do povo em caso de doenças. Na América do Sul, entre os Incas, viveu o imperador Panchacuti, o construtor de Machu Picchu, o refúgio de seu povo nos Andes. Ele rejeitou a idolatria a Inti, o deus sol dos Incas, por concluir que até uma nuvem cobria sua glória, de modo que o sol não era um deus, mas obra de alguém muito maior. Ele descobriu que seus ancestrais, num passado distante, haviam adorado Viracocha, o Senhor, o Criador onipotente, cujos resquícios de memória estavam num santuário em Quichuarcancha, situado no vale de Vilcanota. Lembrou-se que seu pai havia contado que o deus Viracocha revelara-se a ele em sonho, mas os sacerdotes do sol reagiram à reforma de Panchacuti e Viracocha foi legado a ser um deus cultuado apenas pelo rei. Um século depois, o Império Inca caiu frente aos invasores espanhóis e esta história foi preservada por hinos incas milagrosamente preservados por um sacerdote espanhol chamado Cristóbal de Molina. Esta história ensina como a organização de castas sacerdotais e o direito dos nobres teve grande influência no abandono do Deus Criador. Mas para entender como o povo considerou o Deus celestial um Deus distante, temos que voltar à civilização que está na raiz da história, da qual temos registro, escritos examináveis de suas crenças. Temos que ir à Suméria, o berço da civilização. Os sumérios tinham uma palavra registrada em sua escrita cuneiforme para Deus. Eles chamavam de Dingir, escrito na forma de um sinal em forma de estrela. Este ideograma era um termo genérico para o divino, mas significava En ou Anu, e que os acadianos aprenderam e transformaram em Il, do qual derivou o termo El, usado nas línguas semíticas. En ou El era só um termo como em português usamos a palavra Deus, que pode ser empregada para qualquer ser divino, independente de estarmos falando de o Deus, aquele do monoteísmo. E de fato, Anu sumério tinha várias semelhanças com o Deus monoteísta. Anu era um Deus Pai descrito como aquele que contém todo o universo. Era um Deus celestial, um tipo de rei do universo. Anu era a fonte original de autoridade de todos os seres do universo. Morava em sua casa celestial, figurada no templo de Uruk. Mas o mais interessante é que numa sociedade idólatra, que apreciava as estátuas e símbolos, En ou Anu praticamente não tinha representações visuais. Ele não tem uma iconografia antropomórfica, sendo literalmente um deus invisível, às vezes representado por uma coroa com chifres, símbolo da realeza e poder. Entre os semitas da Mesopotâmia, haviam os hebreus, uma tribo de nômades que no futuro formariam um ramo que daria origem a israelitas e árabes. Conta-se que seu ancestral, Abraão, vivendo em Ur, onde hoje fica o Iraque, teve uma experiência diferente com o Deus Criador. Ele, seu pai, seu irmão e sobrinho deixaram a Mesopotâmia e partiram de Ur para Arã, região onde hoje é a Síria. Seu pai, que já era idólatra, morreu ali e a arqueologia identifica uma conexão entre Arã e Ur através do culto lunar. O deus Sin, o deus lunar acadiano, era um deus semita considerado filho de Enlil e neto de En. Mas Abraão resolveu partir e adorar um único Deus, o qual ele não representava em ídolos e considerava o Criador de todas as coisas e Deus sobre todos os povos. De fato, devemos lembrar que Abraão nunca apresentou Anu como seu Deus, porque ele era um semita dissidente daquilo que viu na sua terra natal. En sumério, ou Anu semita, havia sido repaginado à imagem e semelhança do homem. Anu ganhou uma esposa, a deusa Uras,
mais tarde identificada com Ki, a deusa da terra. Anu presidia o cosmos com seus filhos Enlil e Enki, e enquanto vários deuses foram sendo colocados como mais próximos do homem, o culto de Anu foi deixado de lado e raramente este deus era adorado. A própria ideia de Anu foi corrompida, não diferente do que os críticos modernos fazem com Deus ao acusá-lo de injusto, negligente e tirano. Anu deixou de ser criador e foi rebaixado a mero organizador do mundo, um demiurgo, pois apesar de pai dos deuses, o próprio Anu tinha uma origem no mar primordial, ou seja, Anu era um deus paterno, mas não era mais um criador, agora passara a ser uma criatura. Todos os mitos mundiais de deuses surgidos do caos das águas primordiais derivam daqui, da religião de Babel, na Mesopotâmia, onde o Criador deixou de ser criador e se tornou criatura, levemente mais poderosa do que outros deuses ou seres espirituais. Os santuários retrataram Anu como um deus irascível que queria punir Adapá, o Adão sumério. Ao pescar para se livrar de uma tempestade, havia quebrado as asas do vento. O sagaz deus Ea recomenda que Adapá não coma frutas e beba água dada por Anu, e quando Adapá segue as recomendações, perde a fruta e a água da vida e torna-se mortal. No épico de Erra, Anu dá armas de destruição ao deus Erra para destruir os homens quando se multiplicassem e se tornassem barulhentos. Percebe por que Abraão rejeitou o panteão mesopotâmico? Anu, ou El, tornou-se uma caricatura de Deus, uma mostra do homem recriando Deus à sua imagem e semelhança, produzindo deuses egoístas, traiçoeiros e cruéis. As pessoas tinham medo de Anu, por isso ele se tornou um deus distante, pouco adorado, e outros deuses que pareciam mais atrativos ao homem, mais próximos de seus interesses, foram inventados para suprir o lugar daquele que o homem sente necessidade de adorar. Surgiu uma deusa do sexo, um deus das colheitas, um deus da chuva, e assim surgiram os deuses, a maioria das vezes associados a estes atributos e a um parente falecido ou nobre que foi cultuado após a morte. Mas é inegável que exista uma história original, e esta história saiu da Mesopotâmia. O mito do Deus Celestial foi recontado pelos hititas na região onde hoje é a Turquia. Neste mito, Anu tinha um pai e se vira contra ele, proclamando-se rei do universo, até que finalmente ele é castrado por seu filho Kumarbi, que assume o poder. Tal mito ecoou em muitos povos, até se materializar no mito de Zeus e de Cronos dos gregos. A Bíblia conta várias histórias de rebelião de um filho contra seu pai. Vemos isto na rebelião de Lúcifer contra Deus, na rebelião de Caim matando seu irmão, ou até na rebelião de Cã, filho de Noé, contra seu pai após o dilúvio. A soma dessas histórias recontadas não teria dado origem aos mitos que vemos de Anu, Kumarbi, Zeus e muitos outros? Alguém poderia dizer que Abraão ou os semitas foram apenas outros que copiaram estes mitos. Tudo bem, mas isso não torna a Bíblia menos verdadeira, pois estamos reconhecendo que no mundo inteiro há uma noção de Deus único celestial que, quando devidamente rastreada, chega na Mesopotâmia. Além disso, mesmo que Abraão conhecesse esses mitos, e certamente os conhecia, e mesmo que os hebreus tenham tido contato com esses mitos, e certamente o tiveram, se copiaram foram geniais ao lapidar os mitos numa história que tornou-se única, compatível com os conhecimentos cósmicos que temos. Pois enquanto todos os mitos falavam de um Deus celestial, surgido de águas primordiais num universo eterno e disforme, apenas os hebreus descreveram seu Deus como fora do universo e criador de tudo que existia. Enquanto os pagãos descreveram os astros como deuses e a natureza como forças pessoais, apenas os hebreus chamaram os astros de luminares, ou seja,
coisas inanimadas que não eram deuses. De tudo isso, ainda que os hebreus tenham copiado tradições e mitos, é simplesmente genial sua originalidade e sua capacidade de antever o que a ciência descobriria sobre a natureza. Por isso, por não cultuar a natureza, o culto do Deus hebreu se expandiu além do seu povo, conquistou nações e ultrapassou os séculos. Todos nos lembramos de como as crenças dos israelitas eram antagônicas às crenças dos cananeus. No entanto, é bom lembrar que Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, rei de Salém de Canaã, que adorava El Elyon, o Deus Altíssimo. Abraão reconheceu Melquisedeque como um monoteísta em meio aos idólatras, assim como Jetro, o sogro de Moisés, ou Jó, que também não eram israelitas. Isso prova que o monoteísmo não era uma fé exclusiva de um povo. Aliás, alguns acham que o cristianismo entrou no mundo destruindo todas as outras crenças e culturas diferentes. Isso pode ser parcialmente verdade no cristianismo unido ao Estado medieval, ao qual sobrou pouco de cristão a não ser o seu nome. Mas veja o caso de Paulo, que chegou a ser ameaçado de morte pelos fabricantes de ídolos de Éfeso, ou sua curiosa passagem pela idólatra Atenas, onde identificou-se com o altar do Deus desconhecido. Durante o sexto século a.C., em Atenas, na antiga Grécia, a cidade dos filósofos e dos muitos deuses era assolada por uma praga. Conta-se que foi trazido à cidade um sábio chamado Epimênides e fez 3 suposições, sendo a primeira de que eles deveriam buscar um deus não representado pelos ídolos de Atenas, segunda de que este deus deveria ser um deus suficientemente poderoso e bondoso para o socorrer, e a terceira, que assim sendo seria misericordioso com a ignorância deles com respeito à identidade deste deus. Epimênides de Creta soltou rebanhos de ovelhas num campo com pasto em Atenas, pediu um sinal e separou como oferta as ovelhas que se deitavam no pasto, ainda que famintas. Nestes lugares os gregos edificaram altares e Epimênides mandou escrever Agnostotel, ao Deus desconhecido. No dia seguinte a praga cessou e uma semana depois os doentes foram curados. O povo colocava flores de gratidão nos altares do Deus desconhecido, mas o tempo passou, as pessoas se esqueceram, a maioria dos altares foi danificada, porém alguns que viveram o feito preservaram pelo menos um altar e a história foi contada por Diógenes Laércio no século III depois de Cristo. Os atenienses estavam longe de ser monoteístas, mas tiveram uma experiência com o Criador e foi este Deus desconhecido que o apóstolo Paulo citou em Atenas quando pregou nesta cidade no 1º século da era cristã. O discurso de Paulo em Atos 17, 22 a 31 deixa claro que é possível reconhecer a validade da experiência religiosa multicultural, pois todos são filhos do mesmo Deus e agora, sem levar em conta os tempos de ignorância, eles podiam buscar este que eles tateavam buscando com suas experiências religiosas. Abre aspas, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem, fecha aspas, disse Paulo. A experiência religiosa é universal e uma das evidências da existência de Deus. Os antropólogos registraram o culto pelo divino nas mais antigas e diferentes culturas. Não encontramos na arqueologia e antropologia uma civilização de ateus. Até mesmo os ateus reconhecem o papel positivo das crenças na história da sociedade humana. Agora, através do estudo de religiões arcaicas comparadas, estamos descobrindo a crença no Deus único e celestial, o Criador, como a crença original do homem. Mais do que isso, a antropologia comparada nos tem mostrado crenças de origem com características muito comuns e semelhantes ao Gênesis e que podem ser rastreadas até a Mesopotâmia, onde a Bíblia descreve que a humanidade se dividiu. O mapeamento dos grupos genéticos também traça
a maior parte dos tipos de DNA saindo da mesma região. Não precisamos desprezar as experiências religiosas dos outros, nem aceitar tudo, ou ainda sincretizar nossas próprias crenças com crenças incompatíveis. Discordar de alguém, testemunhar sobre o que você acredita ser verdade, não é impor uma religião, é simplesmente compartilhar com os outros o que é precioso para você, conectando as pessoas no Deus de toda a humanidade. Se alguém compartilha a sua experiência religiosa com você, isso é sinal do quanto essa pessoa te estima e te considera importante. Trate a ideia do outro como você gostaria que tratassem as suas, e assim descobriremos nossa irmandade. Diga aí nos comentários o que você pensa sobre Deus, a irmandade de todos os povos e o Criador. Confira outros vídeos do canal sobre esse mesmo assunto, deixe sua curtida, compartilhe e um grande abraço a todos aqui do Observatório 7.